Uma boa noite a todos vocês que nos acompanham. Uma boa noite também da minha parte, e eu quero saudar cada um de vocês com um texto lá do livro de Jeremias, do capítulo 17, o versículo 7. Lá vai dizer o seguinte: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem, o ser humano, que confia no Senhor e que a sua esperança está no Senhor. Esse texto vem ao nosso encontro como consolo, mais uma vez, diante disso tudo que estamos vivendo, porque ele quer dar uma direção para mim e para a tua vida. Uma primeira direção é que eu e você, nós somos convidados a confiar unicamente no Senhor. O texto, inclusive, ele vai falar da confiança em homens e dos maus resultados dessa confiança. E o texto que nós lemos hoje é justamente o contrário. Ele aponta para o Senhor como único alvo da nossa confiança. E não só o alvo da nossa confiança, mas também o motivo da nossa esperança, né? Cuja esperança está no Senhor. Essa deve ser a minha e a tua esperança também em tempos como esse que nós estamos vivendo. Muitas falas, muitas vozes, muitas dúvidas, muitas verdades por aí, mas a Bíblia nos orienta a olhar para uma só verdade, para uma só esperança, a esperança que está no Senhor. Aquele que estava lá no início estará lá no final e continua conosco no meio dessas duas dimensões, do início e do final. Que esse mesmo Deus também esteja te abençoando, alimentando o teu coração também na noite de hoje. Sinta-se presente entre nós aqui, apesar dessa distância, e que esse Deus seja também a tua esperança em quem você confia. Te convido para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse dia de vida e obrigado que mais uma vez no dia de hoje nós somos convidados a confiar em Ti e a esperar em Ti. Tantas vozes, tantas verdades nesse mundo, mas, Senhor Deus, clamamos que o Teu Santo Espírito venha aquietar o nosso coração, para que ele seja depositado, aliás, deposite a sua esperança e sua confiança nas Tuas palavras, palavras de vida eterna, Senhor. Obrigado que temos mais uma vez a oportunidade de ouvir a Tua boa mensagem, ouvir a Tua palavra, ouvir do Evangelho, nos alimentar para a semana, encontrar esperança para a vida em meio a tantas dúvidas, Senhor, e ser abastecido na nossa vida de fé, tendo a certeza da comunhão com os demais irmãos que temos a partir de Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo isso e pedimos a Tua bênção também no restante desse culto. Amém. Queridos, também queremos ter um momento agora de avisos, e o primeiro deles é em relação ao retorno das nossas atividades. Como nós temos sempre dito, constantemente nós temos analisado a situação do nosso país, da nossa cidade, e a partir dessa análise nós temos tomado as nossas decisões. E para hoje eu não posso dar nenhuma certeza para vocês, não posso repassar nenhuma informação certa para vocês em relação ao retorno das atividades. Mas a gente pede que durante a semana você fique de olho nas nossas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, que ali nós passaremos maiores informações para ti. Então esse seria o primeiro aviso. E o segundo aviso, esse vocês também já estão por dentro dele, mas queremos trazer aqui como uma lembrança, que é em relação às nossas ofertas. E, em primeiro lugar, né, nós temos que agradecer a Deus, porque Ele tem sustentado a nossa comunidade nesse tempo de crise, e com certeza Ele também tem te usado para que esse sustento seja possível. Então a gente agradece a Deus, nós agradecemos a você que tem se disposto a isso, e também colocamos aqui na projeção aqueles que têm um desejo de continuar ofertando, podem fazer isso, as informações estão aqui disponíveis, e qualquer dúvida pode falar comigo, com o William, ou então com o Klaus, que é o nosso tesoureiro. A gente deseja que Deus abençoe as dádivas e também aos doadores. Então esses são os dois avisos que nós temos para hoje. E tendo dito isso, queremos agora ter um momento central do nosso culto, que é o momento da pregação da palavra do nosso Deus. Legal. Como vocês muito bem perceberam, hoje eu e o Rodrigo aí vamos estar nos dividindo também na transmissão do recado de hoje, que tem a ver com o tema que foi proposto. O grande tema que nós temos abordado é a alegria em meio à tristeza ou em meio às tristezas.
E o tema de hoje é alegria em meio à vida. E nós queremos resgatar alguns princípios aí que Paulo nos traz também na carta aos Filipenses sobre como estar alegre em meio à vida e tudo que isso envolve. E antes de nós irmos para esse texto de Filipenses, eu e o Rodrigo vamos fazer aí uma retrospectiva bem breve daquilo que foi abordado nos primeiros cultos, nos cultos anteriores, no mês de maio. E nós trabalhamos 4 temas, e os 2 primeiros temas que foram trabalhados lá no primeiro culto, no dia 3, também no culto do dia 10, tinham relação com a alegria. O primeiro deles, a alegria em meio à distância, e o segundo foi a alegria em meio à proximidade. E nós trabalhamos nesses 2 finais de semana, nesses 2 cultos, quais são as motivações que nós temos para estarmos alegres em meio à distância, quando nós não podemos presencialmente viver essa comunhão, que é a comunhão na palavra do nosso Deus, e também como fazer para viver na proximidade, como estar alegre em meio à proximidade, que em muitos casos ela se tornou intensa nesse período de quarentena, nesse período aí que nós estamos passando em função da pandemia, né? Em resumo, dando um resumo do que esses 2 temas trouxeram para nós, é que a alegria em meio à distância e também em meio à proximidade, ela precisa ser centralizada em Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é aquele que nos mantém próximos, apesar da distância, e Ele, Jesus Cristo, é aquele que nos mantém em harmonia, apesar da proximidade. Ele que nos mantém unidos, porque o seu Santo Espírito se encarrega de dar para mim e para ti a certeza de que, apesar de nós não estarmos presencialmente no culto, tendo essa comunhão, ouvindo a palavra com os demais irmãos no mesmo lugar, o Santo Espírito se encarrega de nos dar a certeza de que nós estamos unidos, né? Por outro lado, quando os nossos lares, os nossos relacionamentos, tanto na nossa casa ou com aquelas pessoas bem próximas de nós, eles se tornaram mais intensos em virtude dessa quarentena, seja com os filhos, com o marido, com a esposa, a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, nos ensina a viver em harmonia. E isso Paulo deixou claro para nós através dessa carta aos Filipenses. Por isso a alegria, ela é o resultado da palavra, das promessas de Jesus Cristo nesse sentido, né? Ele promete para mim e para ti que a partir do nome dele eu e você teremos união. E ele promete para mim e para ti que a partir do nome dele eu e você nós temos capacidade de viver em harmonia com aqueles que estão ao nosso redor, né? Por isso união e harmonia são frutos do agir de Jesus Cristo. Isso precisa ser uma certeza para mim e para ti. Não porque nós podemos sentir algo ou fazer algo, mas porque Jesus Cristo falou, prometeu, porque é a palavra dele dando esse recado para mim e para ti. E a alegria em meia distância e também em meia proximidade precisa partir desse ponto central. Jesus Cristo, aquele que unifica e que traz a harmonia. E a partir disso eu e você, nós podemos viver. Isso tem relação com estar alegre em meio às tristezas. É porque Jesus Cristo nos faz alegre. Esses são os 2 primeiros cultos. Rodrigo, quais são os próximos cultos? Isso aí. Na terceira mensagem, no terceiro culto que nós tivemos esse mês, nós falamos sobre a alegria por meio de Jesus Cristo. E como nós ouvimos, não é possível falar sobre a alegria sem falar de Jesus, porque Ele é a fonte da verdadeira alegria, é Ele que proporciona ela a cada um de nós. E a chave para essa alegria é aquilo que Paulo fala lá em Filipenses 2, dos versículos 5 ao 11. E lá Paulo vai dizer que Jesus, ele abriu mão da sua glória, abriu mão dos seus direitos para se tornar igual a nós, para estar ao nosso lado. Ele fala que Jesus se tornou servo, e ele também fala que Jesus chegou ao ponto máximo de morrer na cruz. E no final de tudo isso, ele foi exaltado por Deus, e por meio disso nós temos salvação em Jesus Cristo. Por causa de tudo isso que Jesus Cristo fez, nós podemos ter alegria. E essa alegria, ela se torna real quando nós temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lá em Filipenses 2,5, Paulo vai afirmar isso. E como ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Tirando o foco de nós e colocando o foco no outro.
nos colocando ao lado do nosso próximo, sendo servo, assim como Jesus foi servo. É isso que é ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e é nisso que nós encontramos verdadeira alegria. Alegria essa que é dada por nós, a nós por meio de Cristo. Então essa foi a terceira mensagem que nós ouvimos, e já na semana passada, a quarta mensagem desse mês, o William nos falou sobre a alegria em meio às incertezas. E não é novidade para nenhum de nós que na nossa vida nós passamos por incertezas, passamos por dúvidas, e isso nós temos vivido de maneira muito forte nesses últimos tempos. Mas com a carta de Filipenses, nós aprendemos como viver alegre também em meio às incertezas. E o William nos trouxe 3 recomendações de como viver alegre nessa situação. Em primeiro lugar, nós devemos ter cuidado com aquilo que ouvimos, cuidado com o que falamos, ter cuidado com aquilo que tem formado a nossa opinião, a nossa maneira de pensar, cuidado para não ser unilateral e nem ser extremista. Essa é uma atitude sábia que nós devemos ter, e é essa atitude também que Paulo nos recomenda. Em segundo lugar, diante das incertezas, nós devemos fixar os nossos olhos no alvo, que é Jesus Cristo. A nossa alegria, ela não está ou não deve estar nas situações ao nosso redor, mas ela deve estar em Cristo, e é para esse alvo que nós devemos olhar, é esse alvo que nós devemos buscar. E como terceiro lugar, que o William também falou, a partir do momento que nós olhamos para Cristo, nós então podemos ter esperança para o agora e também para o futuro, para a eternidade. Em Cristo, sofrendo ou não, podemos esperar, pois Ele está no controle de todas as coisas e todas as coisas estão sob o seu cuidado. Então esses foram os 4 temas que nós trabalhamos ao longo desse mês. Eu creio que eles foram palavras muito especiais de Deus ao nosso coração. E hoje nós queremos finalizar esse tema da alegria. E o assunto de hoje, o tema de hoje, é a alegria em meio à vida. E nós queremos falar sobre esse tema a partir de um texto que se encontra lá na parte final da carta de Paulo aos Filipenses. E eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos 10 ao 13, Filipenses 4, 10 ao 13. E eu quero ler esse texto com vocês. E lá diz o seguinte: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui o nosso texto de hoje. Nesse texto, Paulo ele fala de 2 momentos, de 2 situações que ele viveu e pelas quais nós também podemos passar. Ele afirma que em sua vida ele teve momentos bons, mas ao mesmo tempo ele lembra que ele também passou por muitos momentos ruins, por muitas situações difíceis. E o que chama a atenção aqui nem são tanto esses momentos que o Paulo passou, mas o que chama a atenção é que em meio a todas essas situações, em meio a todos esses acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, Paulo ele fala da alegria que ele pôde experimentar em todas essas situações. E com isso o Paulo ele quer nos ensinar como ter alegria em tempos bons e como ter alegria também em tempos ruins. E são a partir dessas 2 perspectivas que nós queremos trabalhar esse texto essa noite. Se nós olhamos para essa carta de Paulo, temos vários argumentos para olhar que ele sim tinha direito de falar e também tinha argumentos suficientes para falar sobre a alegria em meio a todas as situações da vida. E como o Rodrigo bem menciona, uma das situações foi que ele sim soube estar alegre diante das coisas boas, né?
E ele quer nos dar dicas sobre como saber viver quando as coisas estão boas. E nós poderíamos detalhar muitas coisas aqui, eu quero me ater apenas uma que é mencionada nesse texto. E que para Paulo, viver quando as coisas estão boas, ou saber viver quando as coisas estão boas, tem relação com fugir do orgulho, ou com a fuga do orgulho. Fugir da sensação de que você está no controle de todas as coisas. A gente muito bem sabe, olhando para a história de Paulo, para tudo aquilo que ele vivenciou, que nem tudo esteve no controle dele. E com isso em mente, ele pode afirmar, olha, eu sei ser honrado, vai dizer o texto que nós lemos. Em outras palavras, Paulo deixa bem claro que ele sabe viver com fartura, ou ainda sabe viver ou ter e usufruir das coisas com sabedoria. Isso é uma dica valiosa para mim e para ti. Eu e você, nós temos a tendência de que quando as coisas estão boas, sentir que estamos no controle delas. As coisas estão boas, seja com o nosso bolso, seja com a nossa saúde, seja com a sociedade ao nosso redor. Quando tudo está perfeito, é muito fácil crer que nós estamos no controle das situações. Mas a recomendação de Paulo diante desse pensamento e diante da questão de saber viver alegre em meio às coisas boas, é a pergunta que fica para mim e para ti: como viver diante dessas situações? Bem, a carta de Filipenses não vai ter um versículo literal, objetivo, direto para esse assunto. A resposta na carta de Filipenses está na soma de todos os argumentos que Paulo coloca. Mas eu quero chamar a atenção para aquilo que Paulo escreve aos Colossenses, uma outra igreja que também tinha suas dificuldades e que tem a ajudar a minha e a tua vida hoje naquilo que nós estamos falando agora, sobre saber estar alegre em meio às coisas boas da vida. E lá em Colossenses capítulo 13, versículo 15, Paulo vai escrever o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Para Paulo, a alegria em meio à vida, quando nós olhamos para as coisas boas, está ligado à paz de Cristo. E a paz de Cristo aqui, ela é uma certeza, não é um sentimento de paz, aquele sentimento de calma que eu e você sentimos quando estamos no controle das coisas. A paz que Paulo fala aqui é a paz que vem de Cristo, que nos faz entender que nós estamos tranquilos mesmo quando o mundo está caindo lá fora. Mas uma das dimensões que que ajuda a minha e a tua vida a reconhecer que a paz de Cristo está sobre nós é o sentimento de gratidão. Por isso Paulo vai colocar no final do versículo: sede agradecidos. A gratidão, o ser agradecidos, quando nós agradecemos pelas coisas, percebemos mais facilmente a alegria. Quando eu e você recebemos as coisas, quando as coisas estão boas e nós por elas nós agradecemos, não é verdade que o sentimento de paz e de alegria ele brota com mais facilidade no nosso coração, apesar das coisas estarem se desmoronando ao nosso redor. E olhamos para os detalhes hoje, para a situação que nós vivemos. Pelo menos para mim e também para o Rodrigo, não chegou ao conhecimento nosso de que alguém da nossa comunidade, dentro do nosso círculo de relacionamentos, foi afetado diretamente por esse vírus que está se disseminando aí na nossa cidade. Pelo menos até hoje. Pode ser que para frente virá, não sei. Mas até hoje esse é o motivo pelo qual nós podemos agradecer, que todos estamos com saúde. Pode ser que uns debilitados em algumas situações, outros em outras, mas cada um de nós tem motivos para agradecer. E quando nós agradecemos, ali nós encontramos alegria, em meio às coisas boas da vida. Quando sou grato, eu reconheço que preciso também ser humilde e dependente de Deus, através de Cristo e tudo aquilo que Ele enviou até nós. Aquelas coisas que estão ao nosso redor, quando nós entendemos que são bênção, dádiva de Deus, ou inclusive disciplina da parte de Deus, e nós agradecemos por elas, então estamos diante dessa paz de Cristo, que faz olhar para aquilo que temos como aquilo que Deus nos permitiu ter. Isso deve ser motivo de gratidão. Bem, pelo menos até hoje não faltou nada para cada um de nós. Por isso que tudo aquilo que eu possuo, o mínimo que seja, o mais humilde e simples que seja, já é muito
comparado àquilo que eu mereço ou comparado àquilo que os outros receberam. Ao pé da letra, ou trazendo uma outra leitura dessa frase, tudo aquilo que eu e você temos já é bastante, por mínimo que seja, diante de inúmeras outras situações nesse nosso país. Isso já é motivo suficiente para sermos gratos. E sendo gratos, encontramos alegria em meio à vida. Esse é o recado do Paulo. Ele, sendo grato, encontrou alegria em meio às coisas boas da vida. Mas a pergunta é, diante das coisas ruins? Rodrigo tem um pouco a comentar para nós. Pois é, Paulo aqui também menciona, ele destaca em um segundo momento, alguns momentos difíceis que ele viveu. E ele afirma que passou tribulação, passou fome, enfrentou escassez. E essa aqui é uma pequena lista, e uma lista bem geral de dificuldades que Paulo enfrentou. Mas quando nós lemos outros relatos do Novo Testamento, a gente vai ver que a lista daquilo que Paulo viveu, ela é muito maior. E um exemplo disso a gente encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 ao 28. E ali nesse texto, Paulo relata um pouco mais, ele detalha um pouco mais essas dificuldades quando ele diz o seguinte, ele fala, fui 5 vezes castigado pelos judeus, com 39 chicotadas. Fui 3 vezes espancado e 1 vez apedrejado. Naufraguei 3 vezes e passei uma noite e um dia perdido no mar. Tive de fazer viagens sem conta, sofrendo perigo nos rios, com ladrões, com os compatriotas, com os estrangeiros, perigos na cidade, no deserto, no mar e mesmo entre os falsos irmãos. Tive de suportar trabalhos e canseiras, muitas noites sem dormir, fome e sede, muitos dias sem comer, frio e falta de roupa. E além do mais, tenho de carregar diariamente o peso das preocupações de todas as igrejas. Então aqui nesse texto, Paulo ele detalha um pouco mais essa lista de dificuldades e não tem como não ficar surpreso quando nós lemos esse texto aqui. Mas o que surpreende ainda mais é que mesmo diante disso tudo que ele viveu, Paulo ele ainda faz questão de afirmar no texto de Filipenses que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E isso inclui essas situações difíceis também. Paulo poderia muito bem, diante de todas essas coisas, se vitimizar. Ele teria todo o direito de fazer isso. Ele poderia pensar, poxa, a minha vida está complicada, estou sofrendo um monte. Ou ele poderia dizer, né, eu sou um servo fiel do Senhor, me empenho na obra de Deus e ainda tenho que sofrer tantas coisas assim. E ele poderia chegar diante de Deus com vários lamentos e com várias desculpas diante de tudo aquilo que ele estava vivendo. Mas ele não faz isso. Paulo ele não fica se lamentando, mas ele afirma que ele aprende a viver contente também nesses momentos de dificuldade. Com isso, Paulo ele não está apenas querendo ser agradável ou otimista diante dessas situações. Ele não ignora os sofrimentos que ele tem passado, e ele também não ignora os sofrimentos que os demais cristãos têm enfrentado. Ele sabe, as dificuldades elas existem, elas são duras e não é fácil para ninguém. Mas em meio a todas essas situações, ele sabe quem está no controle de tudo. E por isso ele pode descansar, ele pode ter esperança, ele pode confiar e ter certeza de que o próprio Deus está com ele, cuidando de toda e qualquer situação. Paulo sabe que o seu passado, o seu presente, o seu futuro, ele sabe que toda a sua vida, tudo isso está nas mãos de Deus. E quando ele olha para essas dificuldades, a partir dessa perspectiva, ele pode se alegrar, ele pode viver em paz. E a paz que Paulo experimenta aqui, e também a alegria que ele experimenta aqui, é aquilo que o William já falou antes para a gente. Né? Paz não é a ausência de guerras, não é a ausência de problema, mas saber que em meio aos problemas, é saber que em meio às dificuldades, o próprio Deus está comigo, cuidando de mim, me carregando em seus braços. Paulo sabia disso, ele tinha essa certeza em sua vida e por isso ele podia viver alegre e descansar em Deus. E diante desse texto,
A pergunta que fica para nós hoje é: como que eu tenho lidado com meus problemas? Como eu tenho agido diante de situações difíceis? Eu tenho encarado isso com vitimismo? Os meus problemas, eles têm amargado a minha vida? Ou eu tenho conseguido perceber Deus em meio a tudo isso? Eu não estou pedindo para que você ignore os teus problemas, não é isso. Mas a partir do que Paulo fala aqui, a nossa atitude deve ser a atitude de mudar o foco da nossa atenção. Nós temos dificuldade? Temos sim, um monte. Mas para além das dificuldades, nós podemos enxergar Deus. E esse Deus que está conosco em meio às dificuldades, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos acompanha em meio a essas circunstâncias. E a gente tem que ter em mente que as circunstâncias, elas são temporais, elas são passageiras. Mas o amor de Deus por nós, esse é eterno. E é nisso que nós devemos nos apegar. E aqui também eu lembro da palavra de Jesus, lá em Mateus 6, onde ele afirma que se Deus veste a erva do campo, se Deus alimenta as aves do céu, se Deus faz tudo isso pela sua criação, quanto mais Ele não fará por nós também. Por isso, é possível estar alegre em momentos difíceis também. E isso é possível, isso se torna possível quando a nossa vida ela está em Cristo, quando a nossa confiança e a nossa esperança estão em Cristo. Em Cristo nós aprendemos a estar contentes em toda e qualquer situação, sejam elas os momentos bons, como o William falou, ou também os momentos difíceis que o Paulo aponta nesse texto aqui. Exato. E diante dessas coisas ruins e também das boas, como foram mencionadas antes, algumas perguntas surgem no meu e no teu horizonte. Mas é muito interessante, antes de respondermos essas perguntas, percebermos aquilo que é a conclusão de Paulo diante daquilo que ele fala. E é muito interessante que o versículo 13 do texto que nós lemos, lá de Filipenses, capítulo 4, ele deixa bem claro qual é a conclusão de Paulo diante de tudo isso. Ele vai dizer lá que tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente fala esse versículo e na maioria é da boca para fora. Porque diante das alegrias, o sentimento de gratidão, de repente, ele não existe. Diante das coisas ruins, como o Rodrigo falou, o sentimento de confiança, de dependência de Deus, ele não existe. A gente quer tomar as decisões e resolver os problemas por nós mesmos. Mas Paulo olha para aquele que é o responsável pela qual a vida de Paulo existe. Aquele que fortalece a Paulo. A pergunta que eu tenho para mim e para ti é: o que seria da nossa vida sem aquele que nos fortalece? Para quem não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de repente essa pergunta nunca virá ou não veio no horizonte, não veio na mente. Mas para mim e para você que conhecemos, que fomos atraídos pelo Evangelho, que confiamos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos convocados a testemunhar a esse respeito com a nossa vida. Paulo fez isso. No momento em que ele fala que sabe viver nos momentos bons e nos momentos ruins, e agradece a Deus porque sabe que tudo ele pode naquele que fortalece, e ele está testemunhando com a sua vida que Jesus Cristo é o seu Salvador, aquele que cuida dele. Paulo, como o Rodrigo muito bem falou, enfrentou tanta coisa que eu acho que eu e você nós nunca enfrentaremos na vida. Por outro lado, ele foi muito agradecido por tudo aquilo que ele recebeu. E isso se tornou um testemunho fiel e verdadeiro do Evangelho para as pessoas ao seu redor. E esse é um convite para mim e para ti. Né? Pois de que forma nós podemos testemunhar? Simples, compreendendo que sim, existem dias bons, que existem dias ruins e que eles precisam ser vividos. Sob o cuidado, sobre a graça de Deus, sob a confiança em Deus. Pois sejam eles esses dias bons ou ruins, ambos estão sob a misericórdia de Deus. Isso nós precisamos urgentemente entender, que aquelas loucuragens que nós temos visto nesse mundo, no período em que estamos vivendo,
mesmo estando fora do controle dos seres humanos, não escapam do controle da misericórdia de Deus. Porque aqui não importa qual é a minha e a tua conclusão enquanto ser humano diante das coisas, mas importa a minha e a tua confiança naquele que nos fortalece. Esse é o recado de Paulo. É muito interessante que lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versículos 22 e 23, eles vão ser unânimes, categóricos, objetivos, diretos sobre esse assunto. Lá vai dizer o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos extinguidos da existência. E o termo hebraico lá, o que foi escrito, o texto, o termo hebraico traz realmente essa realidade. A minha e a tua vida, de nós que cremos em Jesus, ou a vida daquele que não crê, ela só é vida apesar de ele não crer. E apesar de nós crermos, só é vida por causa da misericórdia de Deus. É ela que não deixa eu e você deixarmos de existir por completo. Ela é o motivo da minha e da tua vida. E o texto vai continuar dizendo: porque as suas misericórdias, elas não têm fim, renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Esse texto, Jeremias está reclamando diante de Deus, porque o povo está que é um caos, Deus abandonou, mandou para o exílio o povo, e mesmo assim, diante dessa situação bem ruim na época, Jeremias deixa bem claro: é graças à misericórdia de Deus que eu e você nós existimos. O povo de Israel sofreu o exílio, mas graças à misericórdia de Deus voltou do exílio, e a partir desse povo que voltou do exílio nós temos Jesus Cristo, o cumprimento da promessa, a encarnação do nosso Deus vivo e verdadeiro, que vem até mim, até você, até o Rodrigo, até todos nós, com essa mensagem de esperança e de misericórdia, de que dias bons e ruins precisam ser vividos em confiança àquele que nos fortalece. Alegria em meio às tristezas, a partir da Bíblia, é uma certeza em Jesus Cristo. Parte da confiança na promessa e na palavra de Deus, e não naqueles sentimentos humanos. Se eu e você formos apenas confiar naquilo que o ser humano fala, diz, promete, então só lamento. Será apenas tristeza nesse mundo. Agora, quando confiamos em Deus, aquele que tem a última palavra, inclusive sobre a morte, então encontramos esperança, em meio à esperança, alegria no meio da tristeza, alegria em meio à vida. A vida está aí, vamos viver, vamos fazer o que nós pudermos de melhor para fazer o nosso mundo melhor, vamos sim, mas não esqueçamos que a verdadeira alegria, aquela que nos conforta, aquela que eu e você esperamos, está em Jesus Cristo. E nós a viveremos na plenitude por completa, através da fé, e o dia que estivermos lá com Deus na eternidade. Que essa seja a tua certeza também. Amém? Te convido para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Esse é um sentimento de gratidão que vem do coração, pela certeza que tu nos dá de que você é a única e verdadeira esperança, o único e verdadeiro motivo de alegria. Se nós olhamos para esse mundo a partir da confiança em homens, a partir dos nossos olhos manchados pelo pecado, a partir das falas que existem por aí manchadas pelo pecado, Senhor, nós não temos alegria nenhuma. Mas porque nós te conhecemos, nós ouvimos a tua palavra, nós temos a certeza que tu veio até nós através do teu Filho Jesus Cristo. É aqui que nós encontramos alegria e esperança. Obrigado que, Senhor Deus, em meio a tanta turbulência, tu sempre foi a nossa esperança, e cada dia mais podemos nos agarrar a essa esperança, Senhor. Te agradecemos por essa palavra que, a partir do apóstolo Paulo, um grande servo teu, um exemplo de servo, podemos perceber que diante de dias ruins e diante de dias bons, podemos viver, e eles podem ser vividos sobre a tranquilidade de estar diante de ti, de ser cuidado, guardado por ti, porque você é aquele que nos fortalece. A nossa comunidade, as pessoas que estão ouvindo da tua palavra, seja no contexto aqui da meu, que seja no contexto de outras igrejas, Senhor, elas muitas vezes têm se perguntado sobre o fim das coisas, sobre o motivo das coisas, Senhor Deus, mas que o teu Santo Espírito, e nós oramos e pedimos humildemente isso, deixe claro no coração de cada uma que é o que tem para viver. Mas, mesmo sendo o que tem para viver, nós podemos viver em esperança e confiança em Ti, no Teu nome, na Tua palavra. Que não existe melhor lugar nesse mundo de estar do que nesse lugar, diante de Ti,
ouvindo da Tua palavra, tendo um relacionamento contigo. Obrigado porque isso é prova que Tu não nos abandona, apesar de olharmos para o mundo e ele estar no caos que ele está. Obrigado pela Tua palavra, que mostra e deixa claro que estamos sob a Tua misericórdia, Senhor. Isso precisa importar no coração de cada um de nós. Nos guie e nos abençoe nesse sentido, Senhor, para encontrarmos em Ti o refúgio e a fortaleza que precisamos, dia após dia, momento após momento. Te agradecemos mais uma vez pela vida e lembramos, Senhor, toma conta daqueles que estão enfermos, estão enlutados, das pessoas que estão sofrendo, que elas venham a entender que Tu estás com elas ali também, Senhor. É no nome precioso do Teu Filho, Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, chegamos ao final desse culto, ao final também desse bloco temático. Te desafiamos a continuar com a gente, como o Rodrigo bem colocou no início, ficar atento aí às redes sociais para saber como a comunidade aqui, tudo que irá acontecer na comunidade aqui nos próximos dias. Da minha parte, uma boa noite, uma abençoada semana para cada um de vocês. Boa noite, uma abençoada semana.